Bom, eu vou falar para vocês da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é esta igreja aqui. E ela é uma igreja que ela é diferente de todas as outras, até na arquitetura. O que a gente pode observar? Primeiro, por que o nome Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos? Aí vai haver uma necessidade em Belém de se criar uma igreja, uma padroeira, para as pessoas que eram escravizadas, para as pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo, que eram os escravizados, os negros. E assim como existia a igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Homens Pretos, existia Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. E que hoje a igreja não existe mais porque ela foi destruída, foi demolida. Ela ficava ali onde é a Praça do Carmo, onde a gente passou. Essa igreja ela não foi construída desse jeito que nós vemos hoje. Ela inicialmente foi erguida ainda de taipa e ela foi erguida pelos brancos, ela não foi erguida ainda pelos negros. É como se fosse assim, precisava de uma igreja para essas pessoas e pegaram e falaram, não, constrói essa igreja na parte mais afastada da cidade para Campinas deixe eles lá. Só que todas as outras igrejas passaram por processo de restauro e de reforma. E essa não passou. Ela continuou de taipa por muitos anos. E as pessoas escravizadas viram a necessidade delas mesmas reconstruir a igreja. E aí o Lande ele faz um projeto para a igreja, mas ele não constrói, não participa da construção, ele morre. E a população mais pobre, que era dessa freguesia, assume esse projeto para construir. Então, a igreja ela não vai ser uma igreja no período do Lande, como a gente viu. Ela vai ser uma igreja já do século XIX. Ela vai demorar muito para ser construída, porque quem ia construir ela? Quem construiu foram as pessoas escravizadas. Então, tem relatos do naturalista Henri Bates que por volta de 1848, muito depois de Lande ter morrido, estar aqui, do que Lande esteve aqui, relatos de que as pessoas escravizadas andavam pela rua carregando tijolos, carregando materiais para construir a igreja e cantando em coro, ou seja, mesmo de um dia de trabalho intenso, eles vinham construir a sua igreja com felicidade, porque eles necessitavam de uma igreja que fosse atender a eles. E o que a gente pode observar? Que ela é bem mais simples que as outras. Mas o que nós temos de Lande aqui? Nós temos a volumetria da fachada, essa fachada com várias pilastras, o altar da igreja e o retábulo do Lande. Agora sim, tem aquele embate dos pesquisadores, se essa igreja o Lande projetou ou não, se essa parte mais decorativa o Lande projetou ou não. Alguns acreditam que ele não projetou, que na verdade, porque se encontra vários erros na igreja, erros de construção, de pilastras, do retábulo já chegar quase ao forro, do frontão do retábulo chegar quase ao forro, e que não era um erro comum do Lande cometer, já que, poxa, ele planejou a fachada de pedra da Igreja do Carmo, que permaneceu até hoje sem nenhum dano, e aí ter erros assim como a pilastra. E outros já acreditam que não, ele projetou, mas como ele não participou da construção, porque ele já está morto, então teve esses erros. Então tem sempre esse embate dos pesquisadores de se o Lande participou ou não. Por isso que é atribuída a ele. A igreja ela é tombada e aos domingos acontece missa em latim aqui às 11 horas. Eu acho que não vai começar depois dessa, né? Acredita. E chamar a Magali para falar um pouquinho desse processo de estratificação social que essa igreja representa. Por que ela vai estar aqui, né? Justamente para se agregar. Bom, gente, falei para vocês que a gente vai conseguir enxergar na paisagem dessas edificações vários processos e relações presentes no espaço. E uma delas vai ser justamente esse processo de estratificação social, onde a gente vai ter o apagamento de identidades das populações tradicionais, principalmente nesse período do final do século XVII, início do século XVIII, em que a gente vai ter essas reformas urbanas pensadas para um reordenamento territorial de expulsão dessa população tradicional que aqui existia. E com isso, essas pessoas escravizadas, que vão ser tantas pessoas negras e indígenas, vão também sofrer com esse processo. A gente vai ter o apagamento da cultura dessas populações e o afastamento delas para lugares mais periféricos, bem como a construção de objetos espaciais destinados somente para elas, como a Vivian falou, que é o caso dessa igreja. A gente vai ter a presença muito forte da catequização e aí não vai ter um objeto, um aparelho que capte essa população já catequizada. Então vai ser a construção dessa igreja. E aí a gente vai ter outros
outros processos que vão se repetir ao longo da história, em vários outros momentos políticos da história de Belém, que vai estar junto com a história do Brasil e uma história mundial de preconceito e exploração dessas populações tradicionais, de expulsar essas pessoas. E a gente vai ter, por exemplo, na Belle Époque, a construção de um código de postura instaurado pelo Antônio Lemos, em que as pessoas não poderiam usar os igarapés para lavar roupa, em que a população cabocla e ribeirinha também vai ser apagada a sua identidade e transformada. A gente vai ter nesse período uma política chamada de terras devolutas, que eu acho que muitas pessoas já devem conhecer, que vai ser principalmente feita assim, em terras do Nordeste, na região Nordeste do Brasil, em que a gente vai ter a população indígena sendo apagada e transformada em caboclos, em caboclos mesmo. Então a gente pensa, tem indígena no Nordeste? Tem indígena no Nordeste. Só que a gente vai ter essas populações sendo transformadas por conta do uso das terras, por conta da exploração da terra, por conta da exploração dessa mão de obra. E aqui na Amazônia não vai ser diferente. A gente vai ter uma exploração e o uso de uma violência, de estupro muito excessivo. E a gente tem que sempre lembrar disso para não ficar muito no discurso do colonizador, de falar, olha como é bela essa edificação, quanto é suntuosa essa edificação, é importante para a cidade de Belém, para a história, é extremamente importante, a gente não pode negar isso. Mas é importante também a gente ressaltar que dentro dessa edificação tem muito trabalho escravo, tem muito preconceito, muita gente morreu para que isso fosse construído. E o que a gente tem que fazer agora como papel, como portador dessas pessoas que vão se ressignificar esse patrimônio, é lembrar dessas populações e fazer uso democrático disso para todo mundo. É andar no bairro da Campina, mas também construir praças, eleger patrimônios em outros bairros mais periféricos, como o bairro da Pedreira, o bairro do próprio Maruzal, do Jurunas. A gente vai ter que também andar nesses bairros e enxergar também a nossa identidade de belenense, a nossa identidade de paraense incutida nessa paisagem. Então, assim, é importante a gente deixar claro isso para não ficar muito nesse discurso de falar sempre do belo e não falar dos problemas da cidade. Um dos nossos principais características do roteiro é andar na rua, é fazer o ato político de andar na rua para vivenciar todos esses problemas, para vivenciar o lixo que a gente mesmo joga na cidade, não é o prefeito que vem jogar aqui, pode ser ele que não vem passar aqui no caminhão de lixo, mas é a gente que joga o lixo na rua, é para vivenciar também essa insegurança e falar, olha, aquela praça que a galera tá querendo usar, vamos lá, vamos levar policiamento, vamos levar educação para as comunidades do Beco do Carmo, vamos levar educação para essas comunidades que estão sendo negligenciadas a todo momento. É para falar também dessa circulação da cidade. A gente está a todo momento tropeçando em calçamento mal ordenado, e a gente não tem acessibilidade dentro do centro histórico, a gente tem um trânsito que destrói o centro histórico todos os dias, com caminhões pesados em ruas que não foram pensadas para esse tipo de veículo. Então a gente também tem que prestar atenção nesses problemas e só olhar para esses problemas e se juntar como sociedade civil organizada para buscar melhorias. É enxergar na paisagem construída no passado de Belém, enxergar uma Belém futura e melhor para todos nós. Isso vai ser um dos nossos pensamentos que vão guiar o nosso roteiro. Só falando dessa questão da estratificação social, isso vai se refletir muito na arquitetura. Por exemplo, dentro da igreja vai ter imagens de anjos e que vão ter traços caboclos, vão ter traços indígenas e vão ser negros, cabelos negros. Então vão ter isso para justamente mostrar, vocês querem ser devotos também, então a gente vai ter que criar algo para vocês serem devotos. Excluindo mesmo essas pessoas dos outros espaços, excluindo dos espaços como a igreja dos homens brancos, porque eles não poderiam usar aquele espaço, porque eles não poderiam frequentar, né? E não só nisso, mas como a gente pode observar na arquitetura pela parte da frente, a diferença dessa com Santana. Mas quer dizer que essa igreja, foi só nessa igreja que as pessoas escravizadas foram usadas para construir? Não.
quase todas as igrejas, obras, foram utilizadas a pessoas escravizadas. Land, eu vou falar mais na frente sobre Santana, Land, no nosso último ponto, né, ele relata numa carta a Portugal dizendo que ele tinha 12 pretos dele que estavam construindo a igreja de Santana. Como ele era dono do engenho, proprietário do engenho do Murucutu. Então ele era dono de escravos, então ele vai relatar que ele tinha escravos que construíram Santana. Então a gente vai ver a participação dessas pessoas escravizadas, dessas pessoas na construção de Belém, que vai ser apagada, como a Magali falou, que a gente olha o belo e não imagina o que tem por trás desse belo, o que tem por trás dessa edificação. E a diferença do Rosário dos Homens Pretos é que eles construíram, mas eles construíram algo que foi para eles, não foi algo obrigado. No entanto, foi muito depois de Land morrer, foi muito depois de ser uma ordem do Estado dizendo que era para eles construírem. Na África hoje está se completando o genocídio de 100 anos que está sendo feito lá. Tá? Os chineses estão invadindo a África, coisa que está começando aqui. Então vamos ficar atentos a uma coisa. Nós somos hoje escravos, porque na Europa paga-se 70% de imposto. Para eu ganhar 3, eu vivi lá 11 anos, eu tenho que ganhar 10 no bruto para ficar com 3 para mim. Desses 3 eu tenho que pagar 25% em cima. Tá? Isso é escravidão, gente. Isso é pior do que antes. Então temos que olhar para isso. Número 2, os pretos que estão aqui hoje têm como sobreviver à genética, ou pura ou não, por conta dessa evolução. E vamos então frear e parar essa situação que está acontecendo no Brasil hoje. Os chineses estão vindo para cá comprar todas as nossas terras. Tudo que está acontecendo à nossa volta hoje é só um pano de fundo para a gente não enxergar o que está acontecendo. Tá? Eles têm 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, abriram nossas fronteiras. Se eu fosse presidente da China, eu entraria com 300 milhões de chineses aqui, que não faz falta lá, e toma conta. Ainda tratam a gente Essa mal. é a situação que está hoje sendo feita por essa política que nós temos aqui. Então, falar do passado é importante, muito importante, mas reconhece o que está acontecendo igual hoje, igualzinho. E é um reflexo. É igual, é mesmo. E mais, quem planejou esse passado são os mesmos que estão fazendo hoje. Tá? São os mesmos, é importante ver isso. E isso é uma casta que vem há 2.500 anos atrás. Jesus lá disse, vosso pai é o diabo. Ele não estava falando dos judeus, ele estava falando dos fariseus, que era a casta dominante dos judeus. E hoje você tem uma casta dominante dos judeus que mantém com o Talmud judeu escravizado, e com essa escravidão ele nos escraviza, o mundo inteiro está sendo escravizado. E isso é importante a gente estudar hoje. É sério, muito sério. Obrigada. Muito obrigada, a gente vai continuar.